Vamos então estudar esse tema de hoje, Isaac e Rebeca criando rivais. Eu lembro sempre que ao estudarmos a palavra de Deus, temos que buscar a orientação dele, porque afinal de contas, ele inspirou os profetas a escreverem a Bíblia Sagrada. Pastor Luiz Mário, ore conosco, por favor. Nosso querido Deus, nosso Pai, é um privilégio, Senhor, podermos estar aqui abrindo a Tua palavra para tirarmos lições para a nossa vida diária. Pedimos agora a inspiração do Espírito Santo para que possamos compreender a Tua vontade para a nossa vida. Nos entregamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Lembro ainda a você que queira estudar através da Bíblia Sagrada, a história está em Gênesis, no capítulo 26, e vai aí até o capítulo 28, e mais um pouco, ali está a história deste casal, Isaac e Rebeca. Bom, parece que há muita coisa parecida aqui entre Isaac e Rebeca e também Abraão e Sara, não é, pastor Luiz Mário? É verdade. Existem algumas similaridades, né? Por exemplo, ambas, tanto Sara quanto Rebeca, foram estéreis, né? Nós temos também a reivindicação pelas promessas da aliança, tanto por parte de Sara quanto por parte de Rebeca, e também Abraão e Isaac. Nós temos aqui a rivalidade entre irmãos por parte de ambos. Então há uma similaridade entre uma família e outra. Parece que Isaac, ele dá continuação àquilo que foi a vida de Abraão. Assim como os filhos gostam de imitar seus pais, nós encontramos um quadro parecido aqui nesse relato, né? É curioso que, apesar deles viverem no mesmo local, né, eles viviam no deserto, em tendas, parece que a educação foi igual, a ponto de que as histórias de vida se repetiam, que não é normal, né? Geralmente nós herdamos dos pais as características físicas, mas geralmente nós temos histórias diferentes dos nossos pais nos dias de hoje. Naquele tempo não, parece que as histórias eram similares, né, também. E aí uma coisa que eu achei interessante aqui é que o filho vai crescendo e chega a hora de casar. Mas será que não tinha uma esposa por ali? Não, porque parece que Abraão não queria que Isaac se casasse com alguém daquela região. Por quê, pastor Giovanni? Fica nítido, quando estudamos a Bíblia, de que aquela região, os povos daquela região, eles não adoravam ao Deus que Abraão adorava, ao Deus que havia feito uma aliança com Abraão. E Abraão sabia dos riscos que o filho correria de se casar com alguma esposa, com alguma moça daquela região onde o Deus que ele adorava, elas não adoravam. E aí a gente já vê um sinal da importância de nós buscarmos casamentos que estejam de acordo com aquilo que nós pensamos, né? Os jovens vivem muito essa dificuldade nos dias de hoje, na hora de escolher uma companheira. Geralmente se questiona por que eu tenho que procurar alguém da igreja. E nós já vemos aqui uma orientação divina, através de Abraão, de que buscar uma esposa em meio à sua família, em meio a pessoas que acreditavam no mesmo Deus, fortaleceria o aspecto espiritual dentro do lar. Porque eles teriam um lar dividido, né? Imagine Isaac adorando ao Deus de Abraão, ao Deus que Abraão fazia os sacrifícios, ao Deus eterno, e a sua esposa adorando, tendo dentro de casa ou dentro da tenda lá, ídolos, adorando aos ídolos. Como que os filhos cresceriam num lar como esse, né? Um lar completamente dividido espiritualmente. Existe um outro aspecto aqui, pastor Jonathan, amigo, você que está acompanhando, a preocupação do pai com o futuro do seu filho. Sim. Né? A gente nota aqui claramente a preocupação de Abraão com o futuro do seu filho. Interessante que ele escolhe alguém para ir buscar a esposa do filho, que era também como se fosse um filho, Eliezer. Sim. E aqui ele tinha um carinho especial por esse servo. E eu vejo aqui que quando esse servo vai buscar a esposa para Isaac, ele ora a Deus, ele clama a Deus. E aqui ele faz um processo de intercessão por Isaac e também por Abraão, buscando resolver uma questão que se harmonizasse com a vontade de Deus. Então, eu fico pensando, trazendo para os nossos dias aqui, pastor Luiz Mário, um jovem que está buscando uma esposa, ou uma moça que está buscando um esposo, o certo seria orar a Deus para fazer a escolha certa. Né? Exatamente. E olha só, tem aqui um detalhe que me chama a atenção. Eu e o pastor Gilvan, nós partilhamos essas questões aqui, até para partilhar aqui com um amigo que está acompanhando o nosso encontro.
é que essa moça não era qualquer moça. Quando Eliezer foi na viagem para encontrar com Rebeca, ele foi levando 10 camelos. E nós estivemos pesquisando aqui para saber quantos litros de água bebe um camelo, porque essa moça se disponibilizou para fornecer água para os 10 camelos. E nós encontramos o seguinte, ela teve que carregar 60 baldes de água, 60 viagens. De mais ou menos 20 litros cada viagem que ela carregaria para alimentar essa casca de camelos, né? E os baldes daquela época, na verdade, eram de barro, já pesava só. Já eram pesados por si só, né? Existe aqui, Jonathan, um aspecto, não se tratava de qualquer pessoa. A Rebeca era uma moça muito dedicada, servidora, trabalhadora, não era qualquer uma, sabe? E parece que ela preenche esses requisitos para casar com um servo do Senhor. Nós temos aqui lições muito especiais para os jovens de hoje. Você que está acompanhando, ore a Deus. E Deus vai te mostrar a Rebeca da sua vida, né? Eu queria voltar na tua pergunta, Jonathan, que eu achei interessante. O pedido que esse servo faz. Você falou, é importante nós buscarmos uma orientação para o jovem que está querendo procurar uma companheira ou uma jovem, um companheiro, de buscar em oração. Porque Eliezer, ele foi tão específico, né? Ele não fez um pedido genérico. Olha, Senhor, a primeira que aparecia aqui e que for simpática, ou que eu achar bonita, ou que eu achar interessante. Ele fez um pedido, a primeira em que eu pedi água e ela se dispuser a também alimentar meus camelos. Imagina, você chega com 10 camelos e o teste para escolher a esposa é que ela tivesse disposição de alimentar os 10 camelos. Isso nos mostra, dizer, não vou dizer que o jovem hoje tem que sair por aí também e dizer, olha, Senhor, eu quero coisas específicas, mas quando o jovem for procurar alguma companheira, um companheiro que for orar a Deus, não é errado ele ser específico. Senhor, eu gostaria de ter uma companheira espiritual, alguém que me ajudasse no meu crescimento espiritual, alguém que se dispusesse para o trabalho, alguém que não fosse pessoa preguiçosa. Ele pode ser específico porque Deus também está atendendo esse tipo de oração. Deus não fecha os ouvidos às nossas necessidades básicas. E o fato é que, ao colocar nas mãos de Deus, o casamento deu certo, né? Porque diz que Isaac, assim que viu a esposa, amou, ou seja, foi amor à primeira vista, né, pastor? É verdade. E desse casamento, então vieram 2 irmãos, Jacó e Esaú. Agora a gente vê aqui que parece que havia uma predileção por parte do pai de um dos filhos, Esaú, e a mãe já gostava do outro, Jacó. Não é mais ou menos isso, pastor? É verdade, Jonathan. Quando nós analisamos a história aqui de esse relato, nós percebemos que Rebeca, ela deu uma certa preferência para Jacó e Isaac para Esaú. E isso aqui não aparece como algo positivo, porque diante desta situação, muitos problemas surgiram. Eu penso que hoje os pais não devem tratar com acepção os seus filhos, tratando diferentemente, porque isso cria uma marca que futuramente pode trazer muitos problemas. E quando a gente analisa a história aqui dos dois, tanto Jacó quanto Esaú viveram problemas muito complicados relacionados a essa distinção, que foram distinção feita entre um e outro. Jonathan, eu queria só fazer uma adenda, porque eu vivo uma situação não idêntica de Jacó. Eu tenho 3 filhos. São pequenos ainda, sim. O mais velho está com 7 anos, o do meio está com 4 para 5 anos e a menorzinha com 1 ano. Mas a gente já percebe a diferença de personalidade de cada um deles. Sim. Eu acho que é interessante que às vezes o senhor vai dizer, não, a educação tem que ser a mesma, tem que se fazer do mesmo jeito. Realmente, a educação tem que ser a mesma em alguns sentidos. O problema de Jacó e de Rebeca é que houve uma preferência do pai por um filho, mais robusto, ou forte, o caçador, aquele que o pai se orgulhava dele, e a mãe a preferência para o filho mais próximo, mais caseiro, mais em casa. Mas eu penso o seguinte, na educação que os pais devem dar aos filhos, o pai tem que aprender a lidar com o filho dentro da personalidade e da vida particular daquele filho. Porque as personalidades são diferentes. Eu vejo isso na minha casa. Os dois recebem a mesma educação, estão juntos, nós contamos as mesmas histórias, nós falamos as mesmas coisas, mas cada um reage de maneira diferente a situações diferentes, a situações iguais, desculpa.
Então, eu penso o seguinte, o pai e a mãe, na educação do filho, eles precisam realmente aprender a lidar com essas diferenças. Eu coloquei uma observação dizendo o seguinte, diferente de não compreender a individualidade. Você tem que aprender a individualidade dele. Olha, essa criança, se eu falar mais duro, ela vai ser mais sensível. Para aquela ali, eu posso até ser um pouquinho mais, porque ele aguenta mais a palavra mais dura. Para aquele, ele é mais sensível para algum aspecto. Mas eu não devo negociar princípios. O princípio bíblico de educação, o princípio bíblico que nós temos de educação, ele tem que ser o mesmo para os dois. Mas aprender a lidar com as diferenças de personalidade. E às vezes os pais, eles cometem os erros porque eles querem tratar os três da mesma forma, e aí um reage de maneira diferente. E aí um cria dificuldades, um cria complexos até porque o pai era grosso demais ou porque o pai era duro demais. E a criança, ela cresceu sem o pai compreender a individualidade dela, a personalidade dela. Agora, já antes do nascimento, Deus havia predito que o maior ia servir ao menor. Diz que 2 povos estão dentro aí de suas entranhas e estão em discussão, em desavença. Parece que havia uma profecia, já que o mais velho iria servir ao mais novo, é isso mesmo? Novo. Deus havia revelado isso à mãe, a Rebeca. Só que é interessante, aqui nós entramos naquilo que chamamos da presciência de Deus. O fato de Deus estar predizendo aquilo, não é que ele estava determinando. E às vezes as pessoas fazem confusão. A presciência de Deus não é predeterminismo. Deus já sabia que as escolhas dos filhos os levariam para aquele caminho. Deus já conhecia, Deus conhece, Davi fala isso, Deus me conhece desde que eu estou sendo formado, no útero da minha mãe. Então Deus já sabia de que as escolhas que Esaú estaria fazendo e as escolhas que Jacó estaria fazendo estariam levando eles para caminhos diferentes. Deus não estava dizendo, olha, vai ser assim porque eu quero que seja assim. Na realidade, todas as nossas escolhas Deus respeita. Ele sabe de antemão o que eu estarei escolhendo, mas ele respeita até quando eu faço uma escolha errada, como Esaú, por exemplo, fez. Então, o fato de Deus dizer para Rebeca que isso iria acontecer, Deus estava dizendo, olha, eu sei o que vai acontecer, porque os filhos tomarão caminhos diferentes. Mas Deus não estava predeterminando, porque se nós acreditarmos dessa maneira seca, nós vamos estar acreditando na predestinação. Sim. E aí, que sentido teria nós estarmos neste mundo nos esforçando para seguir a Deus, se já está determinado alguma coisa sobre nós? Mas as nossas escolhas podem mudar o nosso destino. E é o que ocorreu aqui. Parece que a Esaú, ele não estava muito interessado nas coisas espirituais não, né, pastor Luiz Mário? É verdade, Jonathan. Ainda dentro do aspecto que o pastor Gilvan falou, eu gostaria só de ressaltar que a predestinação de Deus é a predestinação para a salvação. Todo mundo foi predestinado para a salvação. O contrário disso depende da escolha de cada um, tá certo? O plano de Deus é que sejamos salvos. Voltando a essa questão, quando a gente analisa aqui a vida de Esaú, ele tratou o assunto da bênção da primogenitura de forma muito leviana. Ele chegava do campo com fome, Jacó tinha preparado lá um assado, um prato gostoso. Sim. E agora, Jacó, que estava a fim de receber a bênção de Deus, quando a gente analisa a vida de Jacó, a gente percebe claramente que ele tinha interesse nessa bênção. E agora, Esaú, no momento de fome, no momento de querendo saciar seu apetite, a sua vontade de comer, ele então diz para Jacó o seguinte, vamos fazer uma troca. Eu te dou a bênção, eu passo para você o direito dessa bênção. Mais tarde ele colheu o resultado dessa decisão. Ele se lamentou mais tarde, mas aqui ele tratou de forma muito leviana. Um assunto tão sagrado e ele brinca com aquilo que é sagrado. Jonathan, eu vejo aqui, você que acompanha o encontro desta hora, Esaú brincando com coisas sagradas. Eu às vezes me pergunto, será que não tenho às vezes brincado também com assuntos sagrados? Por exemplo, Deus fala sobre a observância do sábado como sendo um dia importante para ser observado. A Bíblia fala sobre o adultério, sobre a questão da imoralidade, da indecência. A Bíblia fala do respeito aos pais. A Bíblia fala de tantos assuntos que são normativos, que são orientações para a nossa vida. Como que eu tenho tratado aquilo que Deus coloca como sagrado? Será que às vezes não tenho tratado de forma leviana as orientações de Deus para a minha vida? Esaú brincou.
E mais tarde ele colheu os resultados. E eu também vou colher o resultado das minhas escolhas. Não tem como fugir disso. Exatamente. Bom, mas Jacó parece que ele gostaria de receber essa bênção espiritual, né? Ele nasceu em segundo. No fundo, ele não tinha direito a isso. O direito era do irmão mais velho. E como é que uma pessoa pode querer o lugar do irmão mais velho, né? Eu fico pensando se ele não ficava acalentando isso. Será que a mãe passou isso para ele? Eu entendo que com certeza a mãe deve ter dito para ele, filho, eles ficavam juntos a maior parte do tempo, né? Filho, você é o mais novo, mas Deus já falou que você que vai governar o mais velho, você tem que levar mais a sério. Então, Jacó, ele acalentava no seu coração esse desejo. Fica nítido de que ele, a postura dele diante daquilo que era a bênção da primogenitura era diferente do irmão. O irmão já tinha isso como direito e estava despreocupado. Jacó não, Jacó queria ter esse desejo. Mas um outro aspecto que nós estávamos discutindo sobre essa questão é de que Jacó sabia do que significava realmente a bênção da aliança, que seria uma bênção para as nações. Deus havia estabelecido uma aliança com seu avô, Abraão, essa aliança havia se renovado com seu pai, e ele sabia que a sua família era a família que iria levar as bênçãos da aliança para a humanidade, para as nações. E ele parece que queria realmente essa posição, esse lugar, de ser uma bênção para os outros, né? Até, voltando, eu tenho quase certeza de que a mãe havia passado isso para ele. A mãe, de alguma forma, já havia mostrado isso para ele. Na verdade, nós temos aquele texto de Gênesis 26, verso 4, onde é dito que em tua semente serão benditas todas as nações da terra. E eu imagino essa promessa na mente de Jacó. Mas fico pensando se Esaú alguma vez ficou pensando nisso. Porque parece que ele está mais preocupado no esporte, nas caças, ou correndo de um lado para outro, né? É uma coisa que eu achei interessante aqui, e esse guia de estudos menciona, as semelhanças entre a experiência de Isaac e Rebeca, de Abraão, até nós comentamos alguma coisa, mas uma coisa que o pastor Luiz Mário mencionou, a questão da esterilidade, que Sara era estéril, e Deus depois, na sua velhice, proporcionou a vinda de Isaac. E o mesmo acontece aqui na vida de Rebeca, né? Ou seja, ela também estéril, e o caminho mais fácil seria aquele que tomou a mãe de Isaac, ou seja, através de uma concubina ter um filho. Mas eu percebo que parece que Isaac aprendeu a lição, pelo menos nesse ponto, porque ele não buscou uma concubina. É verdade, ele valorizou, respeitou aquilo que Deus havia feito lá no Éden, quando criou uma esposa só para Adão, não criou duas, né? E Isaac parece que entendeu essa situação. Eu vejo até, não diferente, mas fica evidente na história de Abraão que quem buscou a concubina foi Sara. É verdade. Né? Quem buscou a concubina foi Sara. Eu acho que Rebeca, apesar dela não ter convivido com a sogra, ela aprendeu com a sogra. Ela falou assim, eu não quero ter o lar dividido que a minha sogra teve. Ela com certeza quando chegou, Sara já estava morta quando Rebeca chegou até a região onde eles moravam. Mas eu tenho certeza que a história do passado, ela ficou assim, poxa, eu sei que houve uma briga, que Agar humilhava Sara porque tinha um filho, então esse erro eu não vou cometer. Então parece que ela buscou, né, na história do passado, da família de Isaac, uma experiência para ela não ter na sua. Tem um detalhe aqui, Jonathan, em que implicava a bênção da primogenitura. O pastor Gilvan, ele comentou, 3 detalhes aqui, olha, a multiplicação da descendência, esse era um aspecto, né? O segundo aspecto, a posse da terra, e o terceiro aspecto é que a nação escolhida por Deus, ela seria uma responsável por abençoar as outras nações. Jacó parece que não estava tão interessado nas bênçãos materiais, na terra. Parece que ele queria ser um representante para as outras nações do reino de Deus. Tanto que, quando a gente analisa a vida de Jacó, da descendência dele, as 12 tribos de Israel, e a gente continua aí, chegamos a Moisés, e quando Deus chama Moisés para libertar o povo e tal, Jacó foi responsável por isso. E um outro detalhe aqui interessante é que Jacó não foi tão perfeito, assim como Abraão, assim como Isaac, eles foram pessoas frágeis, pecadoras, mas a despeito da fragilidade desses homens, dessas mulheres, a despeito disso, Deus os usou. Nós estamos aqui como pessoas frágeis, nós somos pecadores, nós temos limitações, mas a despeito dessa situação, Deus
está querendo nos usar para abençoarmos as gerações futuras. Aí depende da escolha que nós vamos fazer, a esposa, a educação que nós damos para o filho, aquilo que nós escolhemos no dia a dia da nossa vida. Eu entendo interessante essa posição que o pastor está colocando, é que nós estávamos tratando sobre a questão da esterilidade das esposas, né? Uhum. E aí vem a questão da imperfeição de Isaac e de Abraão, porque ambos tiveram que ter muita fé para crer na promessa de Deus de que eles seriam pais de uma grande nação, tendo esposas estéreis. Sim. Então, era necessário muita fé para continuar crendo nesse Deus, fazendo sacrifício todos os dias, buscando a Deus, sendo servo dele. Poxa, Deus está me prometendo algo, como que vai acontecer? Ele precisava de ter muita fé, e eles demonstraram essa fé. No entanto, no momento de provação, a hora que a provação vem, os dois cometem os mesmos erros. Mentem para proteger as esposas, enganam, eles vivem um paradoxo da fé. No momento eles estão no ápice. A Bíblia está relatando eles confiando numa promessa que parecia humanamente impossível de acontecer. No outro instante, na hora que a provação chega, eles estão procurando resolver a questão da maneira humana. Então é interessante que o amigo que esteja nos assistindo, que esteja nos vendo, de saber que os heróis da Bíblia também tinham suas imperfeições. Não há perfeitos neste mundo. Às vezes as pessoas procuram e buscam a perfeição como um objetivo, como um alvo, mas a perfeição humana ela não existe. A perfeição humana é ser submisso à vontade de Deus a todo instante. Essa é a diferença que nós podemos fazer, porque todas as vezes que nós queremos alcançar a perfeição pelas nossas próprias forças, nós caímos nos erros desses homens. Dois patriarcas, sim, Abraão, chamado do amigo de Deus, né? Alguém que Deus falava com ele particularmente, um homem que foi visitado por Deus na sua casa. Esse homem teve seus momentos de vacilação. Exato. Ele errou, ele caiu, ele pecou, mas na mesma proporção que ele errou, ele buscava o arrependimento e buscava a reconciliação com Deus. Então esse paradoxo é interessante. Nós podemos viver momentos de altos e baixos, e isso não é defeito de ninguém. Isso é uma realidade humana, mas nós podemos buscar constantemente a presença de Deus na nossa vida. Vamos então à parte agora, roubando a benção. Pastor Luiz Mário, como é que alguém rouba a bênção? Ele enganou o pai, foi isso? É verdade. Interessante, Jonathan, é quando nós analisamos essa história aí, Deus conferiu aos patriarcas esse direito especial, né, de abençoar, tirar a bênção através, né, do patriarca. Deus fazia isso. E como a gente já discutiu, Jacó, ele fazia questão, ele queria isso. Ele queria ser uma bênção para as outras nações e isso fica muito claro. Agora, o impressionante é que ele parece que busca facilitar as coisas. Quando a gente analisa a história bíblica, a gente percebe que Judas, lá no Novo Testamento, entendendo que Jesus teria que morrer para a salvação da humanidade, parece que ele entendeu isso, ele quis dar uma mãozinha para Deus. Já que ele tem que morrer, então eu vou adiantar as coisas. E a gente percebe aqui que Rebeca, ela também tentou fazer a mesma coisa. Vamos dar uma mãozinha para Deus, já não o mais velho não vai ter que servir o mais novo mesmo, então vamos antecipar as coisas, um jeitinho, né? Buscando resolver os problemas desta forma. E isso gerou problemas muito complicados. Rebeca nunca mais veria Jacó. Ela não imaginou que a decisão tomada por ela, o roubo, essa fraude cometida por ela, causaria o afastamento dela do filho para nunca mais vê-lo. Jacó teria que viver a vida fugindo, com medo do irmão. Olha só, a consequência do erro, Jonathan, você que está acompanhando esse encontro, a consequência do erro é sempre algo muito trágico, muito horrível. A gente não precisa tentar dar jeitinho para resolver as coisas espirituais. Deus tem o caminho, a palavra de Deus mostra o caminho. Nós devemos seguir obedientemente aquilo que Deus tem orientado para nós e vamos evitar problemas assim. Não adianta a gente tentar ir pelo atalho, porque esse atalho vai nos levar à confusão. Eu vejo dentro desse aspecto que às vezes nós temos a mesma atitude de Rebeca. Nós queremos, por um motivo correto, temos atitudes erradas. Sim. Né? Estamos focando o final. Não, o objetivo é correto. A Rebeca tinha nítido na sua mente de que o filho mais novo iria governar o mais velho. E quando ela ouviu Jacó dizer para Esaú, vai lá no campo e caça, porque eu já estou ficando velho, eu preciso te dar a bênção,
É assim, bom, é agora ou nunca. Eu tenho que aproveitar, porque o meu filho vai perder e eu tenho então que fazer cumprir o plano de Deus. Então, para fazer cumprir o plano de Deus, ela toma as rédeas da situação e aí começa a ter as consequências. É interessante porque, como mãe, ela queria o bem do filho, mas ela nunca pôde ver o filho realmente, novamente. Ela perdeu essa convivência do filho predileto. Ela teve que conviver até a morte distante do filho. E fica evidente no texto de que Jacó, ele tinha medo das consequências. Ele estava preocupado, ele hesitou, ele não queria seguir o conselho, porque ele sabia do risco do que ele corria, mas a mãe pressionou, não, você tem que ir. E ele foi lá, se vestiu, né, colocou os pelos nos braços, tentou parecer o irmão para conseguir algo que não era realmente daquela maneira. Deus teria o seu caminho. E aí entra no aspecto da nossa vida. Por várias ocasiões da nossa vida, da nossa existência, e a gente tem acompanhado muitas pessoas que têm nos procurado por situações que estão vivendo, as pessoas, elas querem dar aquela ajudinha para Deus, dar uma forcinha. Você ter o motivo certo, mas agir de maneira errada. E aí é um grande risco. É quando nós tomamos as rédeas da nossa vida, nós tomamos a direção da nossa vida, deixamos Deus de lado, e as consequências dessa tomada de dianteira nossa podem ser terríveis. Rebeca teve a consequência de nunca mais ver o filho amado. Muitas vezes na nossa vida nós estamos negociando os nossos princípios por situações dessas. Agir da maneira errada, tendo como objetivo algo que é correto. E aí nós estávamos discutindo assim, algumas situações que vivemos hoje, né? Por exemplo, a pessoa que está estudando ao sábado, por exemplo, ele tem alguma matéria no sábado, mas ele pensa, não, mas é minha carreira que está em jogo, eu tenho um futuro, então eu vou só assistir essa aulinha aqui ao sábado até acabar a faculdade e depois lá na frente eu faço um acerto com Deus e resolvo. O objetivo dele é a carreira, é o futuro, é o certo, mas o caminho que ele está levando é ele tomando as rédeas da vida, é ele tomando as decisões para ele mesmo e as consequências podem ser graves. Então é o mesmo perigo que Rebeca estava correndo e evidentemente aconteceu, nós podemos correr na nossa vida quando nós tomamos a dianteira de Deus. Muito bem, aqui nós temos a questão então agora das esposas e a aliança, porque já que Jacó foi embora e tal, parece que Esaú também quis agradar aqui a família, né? E ele também escolheu a esposa, só que a esposa que ele escolheu parece que não era assim grande coisa, e nem era na realidade o tipo de esposa que Deus aprovava. É isso mesmo, pastor Luiz Mário? Parece, Jonathan, que Esaú, ele havia escolhido esposas que não eram tementes a Deus. E quando a gente percebe aqui a situação, Rebeca, ela estava muito preocupada com isso. Interessante é que por um momento parece que Isaac não tinha dado tanta atenção para essa situação. Mas mais tarde, na conversa com Rebeca, ele entendeu que o melhor era que Jacó realmente fosse lá para as terras de Labão, para as terras de Padã Arã, onde tinha gente que partilhava da mesma fé, da mesma adoração a Deus. Ou seja, a história iria se repetir de novo, né? Exatamente. Buscar esposa lá. E a gente encontra aqui, Jonathan, você que acompanha esse encontro, a gente percebe aqui a preocupação de um relacionamento em um jugo que não seja de acordo com a palavra de Deus. A consequência disso é sempre muito complicada. E Isaac, por um momento, falhou em perceber isso. Rebeca, embora tivesse cometido outras falhas, veja que ela usou de fraude para enganar, ela mentiu, ela fez tudo. Mas agora ela está preocupada com algo que é bem correto. Ela está preocupada com a geração futura. Como que seria se um religioso se une a um pagão? Como que seria essa geração futura? Como se eu me casasse com alguém que não partilha da fé? Como que seria o meu filho? Para que lado ele iria? Um fato curioso que eu estou vendo aqui também é que a preocupação que Abraão teve de buscar uma esposa para o seu filho que adorasse o seu Deus, o seu filho Isaac não estava tendo. A sua esposa, Rebeca, é que tinha essa preocupação. Aí eu volto mais uma vez naquele paradoxo, né? Há poucos instantes atrás, uma mulher que estava enganando o marido, né, tomando as rédeas da sua vida, mentindo. Daqui a pouco essa mulher agora está olhando lá na frente e vendo, não, para as bênçãos da aliança acontecer, o meu filho não pode se casar
com as moças dessa região. O Deus, nosso Deus não será adorado nesse lar. Então, mais uma vez, nós voltamos a dizer para o amigo que está nos assistindo, a nossa vida pode ser compreendida de altos e baixos na nossa fé. Mas quando nos colocamos nas mãos de Deus, Deus nos usa de maneira maravilhosa. Veja, por causa da atitude de Rebeca, as bênçãos da aliança pôde ser perpetuada na vida de Jacó, na vida da família de Deus que Deus havia feito com Abraão desde então. Então, mais uma vez, ela agora estava se colocando nas mãos de Deus. Poxa, eu fiz algo de errado, mas eu preciso consertar de alguma maneira. Sim. Deus tem que me iluminar. Meu filho, vai para onde estão os meus parentes, busque lá uma esposa, porque Deus tem que ser adorado na sua casa. Interessante, Jonathan, é Sim. que a gente percebe que na nossa realidade o assunto é tratado às vezes de forma tão sem valor, não é verdade? Quando uma moça vai escolher o seu namorado ou vice-versa, parece que não há preocupação. Será que ela é temente a Deus? Será que ele é alguém que ama a Deus? É alguém que procura viver os princípios da palavra de Deus? Parece que a gente se preocupa muito com a questão da condição financeira, se é uma pessoa de estudo, que está preparada para a vida. Eu acho que isso tudo é importante e precisa ser considerado. Agora, qual é o mais importante? Qual é a prioridade? Se a pessoa pertence a Deus, vive os princípios da palavra de Deus? Estaria aqui um conselho para você que ainda não escolheu a sua companheira, o seu companheiro. É a hora de você então buscar alguém que ame a Deus, porque vai ser bom para você. E quando eu olho, por exemplo, como isso se cumpriu, a gente percebe que essa história está no comecinho da Bíblia e nós estamos vivendo aqui mais de 3.000 anos depois, já perto quase de 4.000 anos, né? A gente percebe o seguinte, como se cumpriu a risca. O povo de Jacó, ou o povo de Israel, que foi o nome que ele assumiu depois, ainda hoje está espalhando as suas bênçãos por aí, através da palavra de Deus que veio desse povo, né? Do que plantou, das suas leis, que na verdade não eram leis deles, eram leis vindas de Deus. E vemos o exemplo de Esaú, que acabou sendo aquele povo que eram os edomitas, que desapareceram com o passar do tempo. Então, na verdade, as bênçãos que Jacó queria, elas se cumpriram plenamente na vida dele e de sua família. E é interessante, Jonathan, que a história toma um aspecto maravilhoso. A bênção que Jacó realmente queria, ele recebe de modo lícito, que é a bênção da aliança. A bênção da primogenitura, que ele havia enganado, mentido, ele não usufruiu, porque ele teve que fugir de casa, ele foi morar longe, mas a bênção da aliança, agora quando ele está para fugir, o seu pai Isaac o chama, ele dá a bênção da aliança, renovando a aliança com Jacó, que tinha sido feita com Isaac e com Abraão. E lá depois, quando ele tem o sonho da escada, ele então reconfirma e Deus diz para ele, não, realmente Jacó, você será o abençoado da aliança. Então veja que o aspecto interessante que eu estava dizendo, os nossos sonhos são uns, os sonhos de Deus são maiores. Jacó queria algo, ele queria a bênção da primogenitura, Deus tinha a bênção especial para ele. E às vezes nós estamos fazendo como Jacó e Rebeca fizeram, tomando as rédeas da vida, porque nós temos um plano, temos um sonho, temos um objetivo, e Deus tem algo muito maior preparado para nós. Sim. Se nós seguirmos o seu caminho, se nós fizermos o que ele quer. Então, aquilo que Deus havia predito para Rebeca se concretizou da maneira devida, da maneira lícita, porque a bênção da aliança lhe foi dada. Muito bem, nós estamos com o nosso tempo já estourado, mas em 30 segundos, pastor Luiz Mário, sim, uma aplicação final do que estudamos nesse estudo. Quando eu analiso aqui a vida de Isaac e Rebeca, eu percebo que Deus conduziu a vida deles em cada momento. Eu diria que você que está conosco agora, acompanhando esse encontro, Deus também tem acompanhado a sua vida e Ele tem planos muito melhores para a sua vida do que você imagina. O desejo de Deus é um dia morar com você no reino dos céus. Que nada te atrapalhe nesse objetivo. Vamos juntos até vivermos com Jesus para sempre. Pastor Gilvan, 30 segundos para uma aplicação final. Dentre as várias histórias que estudamos, eu gostaria de destacar a importância da educação dos filhos por pais e mães. Jacó, em algum momento, ele se perdeu. Ele passou a olhar para o seu filho Esaú mais como um fã do que como um pai. Negociou princípios, não educou o filho da maneira certa e o filho escolheu de maneira errada. Você que é pai e que é mãe, tem nas suas mãos algo maravilhoso. Um filho ou uma filha, os filhos que Deus lhe deu. E você tem que buscar a sabedoria dos altos céus para educar essas crianças no caminho de Deus.